Já imaginou trabalhar com mergulho? Mas não um comum, um que você precisa ficar praticamente pressurizado. Os mergulhadores se acostumam com a pressão apenas uma vez e convivem com ela por todo o tempo necessário para seu trabalho. Para manter essa pressão, eles vivem em câmaras pressurizadas por até 28 dias. É muito arriscado e qualquer erro pode levar a um acidente catastrófico. E foi o que aconteceu no dia 5 de novembro de 1983. Às 4 da manhã, durante a perfuração no campo de gás Frigg, no setor norueguês do Mar do Norte, 4 mergulhadores estavam em sistema de câmara de mergulho no convés da plataforma, que estava conectado por um tronco, que seria uma passagem curta, a um sino de mergulho. Os mergulhadores eram Edwin Arthur, britânico de 35 anos, Roy, britânico de 38, Giaver Bergersen, norueguês de 29 e Truls Hellevik, norueguês de 34 anos. Eles foram auxiliados por 2 auxiliares de mergulho, William Cramond, britânico de 32 anos, e Martin Saunders. Eles estavam cansados, estavam com frio, e um deles estava prestes a cometer um erro que levaria a um dos acidentes mais mortais na história do mergulho comercial. A plataforma de perfuração Biford Dolphin foi construída em 1974 em um estaleiro na Noruega. Era de propriedade e operada pela Dolphin Drilling, uma empresa sediada na Noruega e controlada por uma holding sediada na Escócia. A plataforma era usada para perfurar petróleo entre os dois países nas águas frias e severas do Mar do Norte. A Biford Dolphin era uma plataforma semi-submersível, que foi um nome dado a um tipo de plataforma que tem partes significativas acima e abaixo da superfície. A perfuração ocorreria no fundo do mar, muito abaixo, enquanto a plataforma estava equipada com motores. Estes eram usados apenas para neutralizar a deriva e mantê-la em posição durante a perfuração. Para movimentos de qualquer distância significativa, a plataforma seria rebocada por rebocadores. Outra característica do golfinho Biford, que ele era chamado assim, golfinho Biford, eram suas instalações de mergulho de saturação. A plataforma era capaz de perfurar até uma profundidade de até 20.000 pés, e para dar suporte a isso, era necessário ter mergulhadores disponíveis que possam trabalhar em profundidades extremas, realizando manutenção e reparos, e mergulhar em grandes profundidades. Quando o mergulhador desce nas profundezas do oceano, a pressão aumenta a ponto de o gás nitrogênio naturalmente presente no corpo, como resultado da respiração, poder se dissolver na corrente sanguínea. O mergulhador sobe e a pressão cai neste ponto, à medida que a pressão diminui. O nitrogênio dissolvido emerge no sangue e pode formar bolhas que bloqueiam a circulação, resultando em dor, paralisia, espasmos musculares e problemas cardíacos. Esses sintomas graves da doença de descompressão são às vezes conhecidos como curvas, pois mesmo em casos leves, podem ser tão desconfortáveis que fazem a pessoa se desdobrar de dor. Em casos graves, são fatais. Para evitar esse destino, é fundamental que os mergulhadores retornem dos mergulhos profundos bem lentamente. Uma subida gradual permite que o hidrogênio dissolvido emerja, sem causar danos. O tempo necessário para uma subida segura só aumenta. Quanto mais fundo o mergulhador vai, ou quanto mais tempo ele passa em profundidade. Então, um mergulho de alguns minutos pode exigir um tempo de descompressão de 10 horas ou mais. E isso dificulta a realização de manutenção regular em profundidade. Ter mergulhadores descomprimidos por até 50 horas após cada turno é impraticável, principalmente quando pode ser necessário que o trabalho seja feito regularmente, até mesmo diariamente.
Por isso, as técnicas de mergulho de saturação são usadas após um certo tempo em profundidade. O sangue de um mergulhador não consegue absorver mais nitrogênio. Disse que ele está em saturação. Permanecer sob pressão permitirá que ele continue trabalhando por dias ou até semanas, sem adicionar mais tempo à descompressão, que ele precisará suportar quando finalmente retornar à superfície. Em alguns casos, os habitats submarinos são construídos para permitir que os mergulhadores vivam e trabalhem em profundidade por várias semanas seguidas. No Golfinho Beaufort, um habitat pressurizado acima da água foi mantido. Os mergulhadores podiam entrar e sair em um sino de mergulho pressurizado e passariam suas horas de folga descansando dentro do habitat pressurizado. Dessa forma, eles poderiam ir e voltar continuamente entre o habitat e seu local de trabalho bem abaixo, sem ter que parar para descomprimir. Eles viveriam dentro de um sistema pressurizado fechado durante todo o período de um determinado trabalho e suportariam apenas um longo período de descompressão no final. Este era naturalmente um trabalho muito difícil, muito cansativo, desconfortável e muito arriscado. Eles são pagos com as taxas mais altas da indústria. Muitos ganham mais de $1.000 por dia. Então, para vocês saberem mais ou menos o que era essa plataforma. No dia do acidente, Bergerson e Ellick tinham acabado de trabalhar em um local muito abaixo. Eles foram enviados para inspecionar uma válvula, esperando ficar submerso por apenas 1 hora. O mergulho havia ultrapassado várias horas antes de ser abandonado. Eram agora cerca de 3 horas da manhã e eles estavam ansiosos para se retirar para uma área de descanso segura. No momento do acidente, as câmeras de descompressão 1 e 2, junto com uma terceira câmera que não estava em uso na época, estavam conectadas por um meio de um tronco a um sino de mergulho. A conexão feita pelo tronco era mantida selada por uma braçadeira operada por Cremond e Sanders, que eram mergulhadores experientes. Colvard e Lucas estavam descansando na câmera 2, a uma pressão de 9 atmosferas. O sino de mergulho com Bergerson e Ellick tinha acabado de ser içado após um mergulho e unido ao tronco. Deixando seu equipamento molhado no tronco, os 2 mergulhadores subiram pelo tronco até a câmera 1. O procedimento normal teria sido: feche a porta do sino de mergulho, que ficaria aberta para o porta-malas. Aumente ligeiramente a pressão no sino de mergulho para fechar bem a porta do sino. Feche a porta da câmera 1, que também estava aberta para o porta-malas. Despressurize lentamente o tronco até atingir uma pressão de 1 atmosfera. Abra a abraçadeira para separar o sino de mergulho do sistema da câmara. Os 2 primeiros passos foram concluídos quando Cremond abriu por engano a braçadeira que mantinha o porta-malas fechado antes que Ellick, o mergulhador 4, fechasse a porta da câmara. Isso resultou em ambas as câmaras sendo instantaneamente descomprimidas de 9 atmosferas para a pressão externa ambiente de 1 atmosfera. O ar saiu do sistema da câmara com uma força tremenda, travando a porta interna do porta-malas e empurrando o sino para longe, atingindo os 2 tenders. Todos os 4 mergulhadores foram mortos. Um dos tenders, Cremond, foi morto, enquanto Saunders ficou gravemente ferido. A rápida descompressão fez com que o nitrogênio fervesse para fora dos seus sangue, fazendo com que a gordura fosse depositada em seus órgãos e sistemas circulatórios em uma fração de segundo. Sua circulação parou e eles faleceram. Ellick estava tentando fechar a porta quando a descompressão ocorreu. A força do ar que saiu da câmara o jogou para fora através da porta que ele estava prestes a fechar. Infelizmente, a explosão também emperrou a escotilha na posição parcialmente fechada, deixando uma abertura de apenas 60 centímetros.
Seu corpo foi forçado em alta velocidade, o que resultou em ferimentos traumáticos graves. Ferimentos que mais tarde foram comparados à explosão de seu corpo. Não havia possibilidade de sobrevivência, mas uma pessoa sobreviveu. O mergulhador britânico Martin Saunders foi gravemente ferido pelo sino de mergulho, mas se recuperou. Foi o outro mergulhador que removeu a braçadeira muito cedo, e Saunders não conseguiu esclarecer por que ele poderia ter feito isso após uma investigação. Foi teorizado que as condições de trabalho podem ter contribuído. Os envolvidos estavam trabalhando por mais de 12 horas no momento do acidente, um fator que pode ser levado a uma perda de foco e concentração. Também era um ambiente de trabalho extremamente barulhento. Os mergulhadores dependiam de comunicações de dentro da câmara, que eram entregues por meio de um alto-falante montado do lado de fora. Essa era a única maneira de determinar quando as portas haviam sido fechadas com segurança. Com chuva, vento e ruído da plataforma, as chances de audição incorreta eram extremamente altas. Também foi reconhecido que grande parte do equipamento usado era com quase uma década de idade e sem recursos de segurança que pudessem ter evitado que as luzes indicadoras de desastre mostrassem quando as portas estavam abertas ou fechadas, ou medidores de pressão na parte externa da câmara pudessem ter evitado que o acidente ocorresse, ou até mesmo uma braçadeira que fisicamente não pudesse ser removida quando o porta-malas estivesse pressurizado. Então, realmente, um ano antes do acidente, a diretoria norueguesa de petróleo havia anunciado que esse novo tipo de braçadeira mais segura deveria ser usada por todas as empresas de mergulho no futuro, mas então concedeu uma isenção para operadores no Beaufort Dolphin. Estas e outras isenções foram rapidamente removidas após o acidente, e grampos mais seguros e sistemas de intertravamento tornaram-se obrigatórios. A North Sea Divers Alliance, formada pelos primeiros mergulhadores do Mar do Norte e pelos parentes dos mortos, continuou a pressionar por mais investigações e em fevereiro de 2008 obteve um relatório que indicava que a causa real era equipamento defeituoso. Claire Lucas, filha de Roy Lucas, disse: "Eu diria que o governo norueguês assassinou meu pai, porque eles sabiam que estavam mergulhando com uma câmara de descompressão insegura. As famílias dos mergulhadores acabaram recebendo indenização pelos danos do governo norueguês 26 anos após o acidente. O Beaufort Dolphin continuou a operar por muitos anos, mas foi descartado em 2019. Então esse é o caso de hoje, gente. Infelizmente aconteceu um acidente, né, gente? E comentem aqui o que vocês acharam, compartilhem com alguém que gosta de conteúdos assim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.